Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí, seja muito bem-vindo. Pessoal, muitas novidades aí do nosso Vascão no vídeo de hoje, cara. Vascão aí assinando contrato com mais um jogador para a temporada. Novo reforço já está assinado com o nosso clube. Também a apresentação oficial aí do Fábio Carille, novo técnico do Vasco, já fala como nosso novo treinador, esteve hoje no CT do Vasco. Saída de um jogador do nosso clube, renovação aí do Coutinho, mais detalhes. Mas antes de começar aí, eu não queria pedir o like, mas sim, queria agradecer demais aí ao meu brother, meu irmão Murilo Watson, conselheiro do Marcílio Dias, que me deu esse presentão aqui maravilhoso aí, essa cerveja aqui do nosso Iron Maiden, cara, metal aí, cara, não tem como, né, não tem jeito, rock and roll na veia. Valeu demais aí, meu amigo, pelo presentão aí, já tá até aqui no cenário aqui do canal aí. Mas eu queria aí pedir para você, meu amigo, deixar aquele likezão no vídeo para fortalecer, se inscrever aí no canal aí, para ajudar a gente a chegar a 220 mil inscritos e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado aí quem está sempre acompanhando o nosso canal, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, hoje o Vasco oficializou aí a contratação do técnico Fábio Carille, né? Já estava tudo acertado, né? O Vasco apresentou ele hoje oficialmente e o treinador já mandou aí seu primeiro recado como técnico do Vasco. Ele disse que o recado dele ao torcedor é que a gente pode esperar um time muito organizado, determinado, comprometido para representar bem essa camisa aí e essa história tão vitoriosa no futebol brasileiro. O treinador também disse que as expectativas são as melhores possíveis. Ele não vê a hora de chegar logo dia 6 para que todos os atletas se apresentem e comecem a trabalhar e deixar tudo organizado e fazer um ano muito bom no Vasco. Ele disse que o primeiro contato foi muito legal com os funcionários do clube, acompanhando já os treinos do Ramon, que é o técnico do Sub-20, que vai comandar aí o time nesses primeiros jogos aí no Campeonato Carioca. Ele disse que está muito feliz com esse primeiro contato, com a expectativa de fazer um ano maravilhoso, com o trabalho de todos. Completou aí o técnico vascaíno. Primeiro dia de trabalho será na próxima segunda-feira, quando o elenco principal se representará para o início da pré-temporada. A visita do técnico nessa sexta foi somente para conhecer as instalações do CT Marcílio Barbosa e acompanhar o elenco que se prepara para o Carioca. O Fábio Carille foi anunciado no dia 19 de dezembro pelo Vasco em uma negociação que foi muito rápida. O treinador acertou o contrato válido por uma temporada, por um ano, e trouxe com ele pessoas de confiança, o seu auxiliar Leandro da Silva, conhecido como Cuca, o preparador César e também o analista Denis Lupe. Todos eles foram contratados e apresentados hoje lá no nosso CT Moacir Barbosa. Desejamos sorte ao Fábio Carille, que ele tenha muito sucesso como técnico do Vasco, uma contratação que até certo ponto inicialmente não causou tanto impacto assim no torcedor, né? Teve um impacto mais negativo, né? Pela maneira que o Fábio Carille saiu do Santos, né? Ele não foi tão bem assim, apesar do Santos ter sido campeão na Série B, mas foi muito criticado pelo torcedor do Clube Paulista. E antes de fechar com o Carille, o Vasco tentou vários treinadores, né? A prioridade do Vasco era o Luiz Castro, não conseguiu, rapidamente descartou esse nome. Já mirou o Pedro Caixinha, tentou por muito tempo fechar com o Caixinha, ele não quis fechar com o Vasco, estava em negociações com o Grêmio, acabou que o cara foi parar no Santos. Depois, teve o Renato Gaúcho aí como sua grande prioridade, se reuniu com o Renato Gaúcho, mas a diretoria do Vasco não teve competência suficiente para fechar com o ex-técnico do Grêmio e acabou fechando com o Fábio Carille. Como disse o Globoesporte.com, foi uma negociação muito rápida e culminou aí na chegada desse treinador à Colina, né? Desejamos sorte, que ele faça um sistema defensivo muito sólido, porque essa é a grande característica dele, né? Sofrer poucos gols. O Vasco vai ser um time até certo ponto mais burocrático. Eu acredito que esse será o modelo de jogo do Vasco, um time que vai sofrer menos atrás, mas também não vai causar tantos impactos, tantos perigos assim ao adversário. Esperamos que o Carille mude talvez aí essa filosofia, que ele ficou bem marcado aí por onde passou, né? No Corinthians, principalmente com o título brasileiro de 2017, no Santos, mais recentemente, no Atlético Paranaense ele não foi bem, rapidamente saiu, foi para o Japão. No Japão não tinha como a gente acompanhar, né? Porque é uma liga que praticamente ninguém acompanha. E certamente aí o Fábio Carille, depois que voltou ao Brasil, foi muito criticado no Santos, né? Vamos ver como que vai ser esse trabalho dele de volta à Série A, porque ele pegou um time de Série B, né? O Santos estava na Série B, por mais que seja um time grande, mas era uma Série B. Agora vai ser o grande desafio da carreira do Carille, na minha opinião. Eu acho que agora é a chance dele mostrar que é um grande treinador, pegando um trabalho no início, né? Pegando um Vasco em reconstrução, um Vasco sem a SAF, né? Ele tendo em mãos ali poucas peças de qualidade. E vamos ver se ele é um treinador bom, um treinador capaz de potencializar muitos jogadores do elenco vascaíno para que o Vasco jogue mais aí no Campeonato Brasileiro e, claro, não sofra tanto como a gente sofreu. Se tivesse tido uma zaga melhor no Campeonato Brasileiro, se a diretoria tivesse contratado pelo menos um zagueiro de qualidade para o Vasco,
no meio do ano passado. Hoje o torcedor não estaria sonhando com um título da Sul-Americana, e sim comemorando muito o Vasco voltar a Libertadores, porque culpa da zaga do Vasco, o Vasco não voltou para a Libertadores, porque o sistema defensivo do Vasco foi um dos piores do futebol brasileiro, porque tomou muito gol, foi uma das piores defesas aí do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, se tivesse contratado um zagueiro melhor, hoje a gente estaria comemorando a vaguinha, pelo menos a pré-Libertadores. Infelizmente não aconteceu, não adianta chorar pelo leite derramado, né? A diretoria ainda continua a mesma, isso que a gente tem que lamentar, né? Porque a incompetência já da primeira janela da diretoria do Pedrinho foi um desastre e eles continuam ainda no Vasco, né? Complicado, né? Vamos torcer para que dê certo o trabalho do Fábio Carilli. Bom, pessoal, seguindo com o nosso girão de notícias, está dentro do orçamento do Vasco a renovação de contrato aí com o Felipe Coutinho. De acordo com as informações do blog do Diogo Dantas, lá do Globo, o Felipe Coutinho está dentro do planejamento sim do Vasco. Mais cedo a gente falou no nosso vídeo da possibilidade do Vasco renovar o contrato com o Coutinho, pelo menos até o meio de 2026. O Vasco tenta negociar com o Aston Villa essa extensão do vínculo do jogador. O atleta quer permanecer no Vasco. É o grande desejo dele voltar à seleção brasileira e torcemos para que esse ano de 2025 seja um ano maravilhoso para o Coutinho no Vasco. E que, enfim, ele volte a ser o Coutinho que a gente espera, né? Não aquele do Liverpool, né? Aquele ali era um monstro, era um jogador monstruoso, cara. Eu acho bem difícil que ele vai voltar àquele nível de atuação. Mas quem sabe dá para ele mostrar algo parecido com os primeiros anos de Barcelona, principalmente a primeira temporada, né? Quando ele saiu do Liverpool diretamente para o Barça, né? Não foi o que se esperava dele no Barcelona, mas mesmo assim ele fez bons jogos, né? Torcemos aí para que o Coutinho volte aí a jogar bem e quem sabe ele consiga realizar esse desejo dele de voltar à seleção brasileira. De acordo com essas informações, a diretoria do Vasco já traçou o planejamento, todo o orçamento desse ano e conta aí sim com a presença do Felipe Coutinho até o final da temporada. Diferentemente do Payet, que segundo as informações, a situação do francês está um pouco desgastada e pode ser encerrada ainda nesse ano de 2025. Vale ressaltar que o francês tem contrato até maio desse ano, né? Vamos ver se o Vasco vai conseguir também estender esse contrato. Há informações que confirmam que o Payet pode sim permanecer no Vasco, é um desejo do clube, pelo menos estender o contrato dele até o final da temporada, já que ele tem contrato somente até o meio do ano, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, tanto com o Coutinho e também com o Payet. Fato é de que o Aston Villa, que detém os direitos do Coutinho, talvez se receber uma proposta oficial muito boa, eu acho pouco provável que eles vão estender esse empréstimo do jogador junto ao Vasco e vão querer vendê-lo, né? Mas o fato do atleta querer permanecer no Vasco pode ser também determinante para que ele continue no nosso clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do Coutinho permanecendo no Vasco, pelo menos aí o Vasco tentando estender até o meio de 2026. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da situação de saída e chegada de jogadores. O Vasco fechou aí o empréstimo do jogador Manuel Capasso ao Libertad do Paraguai. O jogador ficará no futebol paraguaio. Dessa vez vai jogar em um dos rivais do seu ex-clube, o Olímpia. E o Vasco está cedendo um atleta por empréstimo. De acordo com a imprensa paraguaia, o jogador possivelmente deverá ficar até o final dessa temporada e não deverá ser mais jogador do Vasco, já que o seu contrato se encerra em dezembro de 2025 com o Vasco e ele não deverá retornar mais ao nosso clube. Alguns torcedores do Vasco gostariam até mesmo que o Capasso fosse utilizado aí no Campeonato Carioca para ver como que ele iria se sair, né? Porque é um jogador que, na minha opinião, merecia ser mais testado do que os jogadores que foram contratados, né? O Vasco trouxe um reserva do Juventude e um reserva que estava no futebol japonês, que fechou oficialmente aí a contratação do Lucas Oliveira. Esse é o jogador que o Vasco contratou hoje. Já assinou contrato com o atleta, o Cruzeiro cedeu o jogador e manteve 50% dos direitos do atleta, enquanto o Vasco também ficou com os outros 50%. O Vasco não gastou nenhum tostão com essa transferência e vai somente arcar com os salários aí do Lucas Oliveira, que é novo reforço do Vasco. Não é novidade para mais ninguém, né? A gente já sabia há dias que esse jogador seria contratado. Era um desejo da diretoria do Vasco fechar com esse reforço. É um jogador muito fraco, cara, sinceramente. A diretoria errando muito nesses nomes. Só gostei do nome do Tietê. E olhe lá, hein, cara. E olhe lá, né? Eu acho que o Tietê ainda vai pegar um banco, porque tem jogadores mais qualificados do que ele para serem titulares no Vasco, como, por exemplo, o Jair e também o Paulinho. Vamos aguardar, ver como que vai se sair esses jogadores contratados até agora. O Vasco fechando a contratação do próprio Lucas Oliveira, do Tietê, do zagueiro Lucas Freitas, do goleiro Daniel Fusato e ainda segue em busca de outros reforços. O Vasco quer trazer mais um zagueiro experiente para ser titular. Esse zagueiro poderia ser o Balbuena, mas hoje o Vasco tenta também o Maurício Lemos. Mas as informações atualizadas é que a família do jogador não quer morar no Rio de Janeiro.
Eu acho muito pouco provável que o Vasco vai avançar nessa negociação. Dificilmente também quem vai chegar é o Pedro Henrique, que foi especulado nos últimos dias. O Vasco chegou a fazer uma proposta oficial para ele, mas o Red Bull Bragantino recusou na ocasião. Antes de fechar com o Atlético Paranaense, o Vasco ofereceu o Léo Pelé e mais €1 milhão ao Red Bull Bragantino, que recusou essa proposta, e o Pedro Henrique segue no clube paulista. O jogador de 29 anos teve total aprovação do torcedor. Era o reforço que eu entenderia também que chegaria para ser titular da defesa do Vasco. Ainda continuo querendo o Balbuena, mas também não é uma negociação fácil, é uma negociação complicada, por ter contrato até o meio desse ano de 2025 com o Dinamo Moscou. Ele teria que rescindir esse contrato lá. Talvez os russos vão querer uma compensação financeira. Hoje, a palavra dinheiro é uma palavra que não é muito utilizada no Vasco, porque o Vasco não tem, né? Complicado. Além dessas situações de zagueiro, o Vasco também segue buscando atacantes. O Wanderson é o grande nome que a diretoria tenta contratar, sem sucesso até agora, né? Bem difícil que esse jogador seja reforço do Vasco. Tentou por muito tempo o Coelho do Atlético Paranaense, melou totalmente uma possibilidade também após o Furacão pedir 38 milhões por esse jogador, né? E outros nomes são especulados diariamente, mas sem fundamento algum, né? Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer nessa janela de transferências do Vasco. Até agora, oficialmente, nenhum reforço confirmado pelo Vasco, mas a gente sabe que já está fechado com esses nomes aí que eu mencionei. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal. Tamo junto. É nóis.